Palavra de Deus para os homens no terço. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E assim, além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico então insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estimados irmãos que no dia a dia acolhem a palavra de Deus, coloca essa palavra para gerar vida durante o dia correspondente da palavra. E hoje nós estamos falando aqui dessa história do Lázaro que está ao lado de uma festa do rico e que não pode nem comer as migalhas que caem da mesa do rico. E o desfecho deste acontecimento é que o Lázaro vai para junto de Abraão e o rico, ele quando morre, vai para a região dos tormentos. E quando ele vê esta realidade, ele quer... Isso é interessante, o bom coração também do rico, porque o rico quer salvar a sua família, os seus irmãos, e ele intercede a Abraão para que Abraão mande alguém lá. E aí Abraão é muito conciso: se eles não escutam Moisés, não escutam os profetas, mesmo que um ressuscitado dos mortos vá até eles, não acreditarão. Eu creio que isso é importante para nós, gente boa. A nossa fé no dia a dia. Você acredita que este que está pregado na cruz ressuscitou? É uma pergunta. Você acredita que este que está ressuscitado, que este está pregado na cruz, ele ressuscitou e ressuscitou por causa de você? Se você realmente acredita fielmente na ressurreição do Senhor, isso já é causa para mudar a tua atitude, mudar a minha atitude também de padre. Não sei, é o mesmo questionamento que eu coloco para vocês, é o questionamento para mim.
para mudar as minhas atitudes diante dos irmãos de cada dia, diante do irmão necessitado. O meu coração, um coração humano, um coração aberto para acolher estas realidades. Jesus, em vários momentos no Evangelho, ele fala da importância da acolhida do pobre, daquele que mais necessita, daquele que menos tem, você ir ao encontro de. Isso é importante. Você pode dizer assim: nós não vamos solucionar o problema da pobreza no mundo. Não. E também creio que não é a nossa função solucionar o problema da pobreza, porque a pobreza na época de Jesus tinha uma realidade. A pobreza na época de Pedro Álvares Cabral, quando veio para o Brasil, era outra realidade. E a pobreza que nós temos no século XXI é totalmente distinta da pobreza da época de Jesus. Mas o que está por detrás é ir em ajuda naquela época das pessoas que mais necessitam. Por quê? Porque eles são também os nossos irmãos. O Lázaro era irmão deste jovem rico que fez um grande banquete, mas este jovem rico não aceitou como irmão, não lhe deu comida. O que está havendo aqui é uma grande disparidade nesta fraternidade. Fraternidade é essa família de irmãos que nós somos diante de Deus. Então a importância de, na sua época, nós em pleno século XXI, ajudar aquelas pessoas que estão em volta de nós. Se cada um ajudar aquela pessoa que mais necessita, que está em volta, sim, nós vamos começar a dar soluções à pobreza no mundo. Exemplo é a Madre Teresa de Calcutá. Ela começou somente atendendo aquelas pessoas que estavam ao lado da sua porta. Ela queria atender isso ali, não queria fazer grandes missões mundo afora. Mas o que Deus fez com ela? Fez com que ela se tornasse a mãe dos pobres para o século XX. A grande mãe dos pobres, que foi exemplo, e muitos países, presidentes de países acolheram ela com o tapete vermelho, porque ela era um exemplo de dedicação para os pobres. Então vamos pedir pela intercessão da nossa querida Mãe Rainha, que a gente possa cada dia mais descobrir os mais necessitados que estão em nossa volta, e que o nosso coração seja um coração misericordioso, seja um coração humano para ir em ajuda das pessoas que nesse local necessitam. Então vamos pedir a bênção através da intercessão de nossa advogada Mãe Rainha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, de São José, que Deus Trino derrame a bênção sobre você e a tua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.